Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes, muito boa tarde. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo, comigo, Andréa dos Anjos e Isabela Martins. Sim, hoje é aquele programa especial onde respondemos as perguntas que vocês nos enviaram. Que alegria nossa! Faça parte, mande a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente, no final do mês, tem esse especial respondendo pergunta dos ouvintes. Querida amiga Bela, muito boa tarde. De volta à tua casa. Olá, amiga. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui, né, nesse programa de fechamento do mês, com esse balanço, né, respondendo a pergunta dos ouvintes. E para você que ainda não participou e que participou, pode participar de novo. Mande a sua pergunta pelas redes sociais do Grupo Divulgar. Aproveite, segue a gente para ficar informado de toda a programação, ou então aqui mesmo na web rádio, no espaço de recados. Mande que a gente acumula, quando chega no final do mês a gente faz esse especial respondendo ao questionamento de vocês. Agora vamos nos inspirar, ouvindo um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Ouve. Ruge lá fora a ventania, e enquanto o lar ditoso te acalenta, há quem padece os golpes da tormenta, suportando a ansiedade e a noite fria. Repara a estrada longa, erma e sombria. Eis que a dor te acompanha, amarga e atenta. Desce do altar de luz que te apacenta e socorre a miséria que te espia. Ajuda e sentirás em resplendores luzes e auroras, júbilos e flores a brotar dos charcos em que pises. Estrelas fulgirão sobre os teus passos. É que o Cristo do amor te estende os braços junto às chagas dos grandes infelizes. Mensagem Auxilia, pelo Espírito Alta de Souza. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Livro Alta de Souza. Voltamos após um momento de reflexão aqui na Web Rádio Divulgar.net com o programa O que é o Espiritismo. Eu e Isabela Martins no especial Pergunta dos Ouvintes. Tati, roda a vinheta da nossa roda de conversa de hoje, especialíssima. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Então, vamos começar, Bela, logo com a primeira pergunta para a gente responder. Olá, meninas. Eu sou Tânia, moro no Araçagi e tenho uma grande dúvida. O anjo guardião e o mentor espiritual é o mesmo espírito? Se distintos, qual é a missão de cada um? Boa. Uma boa pergunta essa. Eu começo, tu começa? Deixa eu começar. Tânia, muito obrigada, Tânia, ela sempre participa conosco e continue, é muito bom, isso mostra que você está estudando, porque quando as dúvidas aparecem, a gente está correndo atrás e manda para a gente, que a gente gosta muito. Eu digo, engraçado, a gente, anos e anos estudando a mediunidade e nunca parei para pensar nisso, e aí foi atrás. A partir da questão 489 do Livro dos Espíritos, trabalha anjo guardião, né? Então, todos nós temos um espírito de ordem superior que nos tutela a encarnação, inclusive depois dela, em todos os momentos. Os espíritos respondem a Kardec que não é em determinada época ou determinada situação, não. Eles são responsáveis por nós e nos guiar e nos auxiliar. Dito isto, então, o mentor espiritual de cada um de nós é o mesmo anjo guardião, esse espírito protetor.
Então, aqueles que são médicos geralmente falam, eu tenho meu mentor, É o mesmo espírito que está lhe guardando, que está lhe auxiliando nessa tarefa. Mas, nas obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, falam muito de mentores espirituais que chegam com determinado trabalho, com sua luz, fazem a prece. Nesse caso, são grandes espíritos de ordens elevadas que vêm assistir na narrativa das obras, falando de trabalhos feitos na espiritualidade ou aqui mesmo. Então, esses benfeitores vêm para auxiliar, para guiar, porque são espíritos de grande sabedoria que vêm auxiliar naquele trabalho, vêm coordenar aquele trabalho. Então, é nesse sentido, veja que é de um modo geral, não é específico de cada indivíduo, de um médium, não. São benfeitores, no caso, no sentido que talvez seja o que ela esteja usando com relação às obras de Filomena e de André Luiz, são esses benfeitores que vêm, que coordenam grandes trabalhos, que vêm trazer a paz e fazer uma prece de abertura. É sempre nesse sentido. Também temos os mentores das atividades nas casas espíritas, por exemplo. Para trabalho mediúnico, tem o mentor daquele trabalho, que o mentor de cada indivíduo, vamos dizer assim, nós aqui, que participamos de uma reunião mediúnica, o mentor da Isabela, o meu e de outros que estejam presentes, são responsáveis por nós, mas naquele momento eles vão estar subordinados ao comando do mentor do trabalho daquela reunião mediúnica, porque ele é o responsável por todo aquele trabalho. Ele não é específico de cada indivíduo, ele é o mentor responsável pelo trabalho que está sendo realizado naquela casa espírita. Agora, quanto indivíduo, o nosso mentor é o mesmo, o anjo de guarda, espírito protetor, aquele que a gente pode dar qualquer designação que seja, mas é esse que é designado por ser responsável por cada um de nós, inclusive, além dessa vida material. Olha, eu adoro esse programa e adoro fazer ele com a Andréia. E uma coisa que eu adoro, que raramente acontece, é a gente discordar. Mas hoje, amiga, eu não sei, eu adoro assim, quando a gente tem, porque eu aprendo também, porque entendam, gente, apesar da gente trazer aqui, né, algumas respostas sobre a doutrina, eu e a Andréia somos meramente estudantes, né, assim, pessoas que gostam de aprofundar o estudo, que foram para além do que muitas pessoas pararam ali na superficialidade, né, e a gente permanece estudando até hoje. Bom, no meu entendimento, eu entendi isso que a Andréa colocou e ao final realmente são muitos mentores que se subordinam a outras hierarquias, porque como a gente já viu até aqui no programa e em outros programas aí já feitos no passado, onde a gente fala sobre as escalas evolutivas dos espíritos, a gente vai percebendo que existe uma hierarquia. Assim como no plano material também, né, existe uma hierarquia. Na sua casa tem uma hierarquia, no seu trabalho tem uma hierarquia e assim por diante. E aí o que acontece? Tudo é muito relativo e eu acho que às vezes a gente não tem palavras apropriadas para designar tudo. Tipo, eu entendo que, de repente, por exemplo, um espírito do porte de um Chico Xavier, de um Divaldo, por exemplo, eles são pessoas que eles têm ali, às vezes, um mentor principal, por exemplo, que, como a Joana de Ângeles é para o Divaldo, ou como o Emmanuel era para o Chico, né? Mas eles também têm outros ali que auxiliam, que às vezes são superiores. Então, quantas vezes a gente não já ouviu o Divaldo falar que precisou do intermédio da Joana para trazer uma comunicação de um outro espírito maior, né, que veio aconselhá-lo, veio trazer ali uma comunicação de alguma obra e etc e tal. Mas no dia a dia da gente, aí tudo depende de quem é aquela pessoa, porque às vezes a gente aprende na doutrina espírita que o nosso anjo protetor, às vezes, é um espírito que a gente chama de espírito amigo, por exemplo. É uma pessoa que tem uma evolução melhor que a sua? Tem, mas não é tão superior assim. É alguém que está num grau superior, né?
que pode te auxiliar ali e tudo mais, mas não necessariamente alguém que de repente esteja em condições de ser o seu mentor, no sentido de te dar toda a orientação para a sua vida. Então, eu acho que varia muito de caso a caso. Eu acho que podem ter situações que o mentor e o anjo guardião fazem o mesmo papel, quando vão haver situações que são personagens diferentes. Mas é porque a forma como a doutrina, né, às vezes se explica, causa mesmo uma confusão. E nem tudo, gente, entenda, a doutrina espírita, ela foi codificada e Kardec se dedicou a esse trabalho por um período muito pequeno. Eu sempre acho que é um período pequeno, 10 anos. Entre ele começar a lançar o Livro dos Espíritos e desencarnar e tal, foi um período muito curto. Então, se a gente parar para pensar, muita coisa ficou sem uma resposta exata. E aí a gente faz o quê? Não é só suposições, nós não estamos aqui fazendo suposições, mas nós estamos aqui trazendo o entendimento, depois de toda a leitura da obra básica, o que a gente pode extrair como uma resposta mais fidedigna, né? Então eu acho que o que mais se aproxima desse entendimento é isso, que depende caso a caso. Podem haver situações em que o mentor e o anjo guardião sejam a mesma pessoa, mas podem haver situações que não. E aí a Andréia, não vou me repetir, porque eu acho que ela explicou de forma muito brilhante essa ideia dos diversos mentores que passam pela nossa vida, né? É como se fosse assim, gente. Quando a gente está... Aí é outro comparativo que me veio agora, André. Quando a gente está, por exemplo, nas primeiras séries da escola, a gente geralmente tem um professor que dá todas as matérias. O mesmo professor de português, é de matemática, é ele que fica com a turma, ele que te acompanha o tempo inteiro. À medida que você vai evoluindo, por exemplo, você já precisa de um professor para cada disciplina, porque a coisa está ficando num outro nível, né? Então você tem vários níveis de acompanhamento diferentes. E eu, fazendo uma analogia, entendo que essa ideia de espírito protetor, espírito guardião, mentor, ela se encaixa muito dentro disso. Qual o nível evolutivo que a gente está? A gente precisa de ambas as coisas separadas? Eu já, sabe, meu amadurecimento já é para isso? Ou mesmo o guardião pode me dar ali as diretrizes, entende? Acho que isso se enquadra melhor assim. Mas é uma opinião, né, dentro das leituras. Mas eu acho que ambas as ideias se casam em algum momento aí. Pois bem, vejamos. Tá na mão de vocês. Qualquer dúvida, mandem para nós. Se acham ou então, sabe o que, André? Ou quiserem complementar, mandem para a gente. Comentem aqui no vídeo ou na nossa página divulgar.net. Tipo, se vocês encontraram alguma literatura que fale ou que aprofunde isso. Porque, inclusive, André, sabe o que eu me lembrei enquanto tu falava? Tem uma obra do André Luiz, se eu não me engano, é o Obreiras da Vida Eterna, em que ele vai falar muito sobre trabalhadores espíritas, né, nessa obra. E se eu não estou enganada, é nessa obra em que o André Luiz vai falar, sabe o quê? Um caso de um espírito protetor da rua, que ele fala que aquele espírito, ele está ali protegendo, dando um suporte para os espíritos todos que estão ali encarnados, né? E que quando acontece alguma coisa, quando vem um espírito assim assado, ele se aproxima, vai lá, tenta afastar aquele espírito daquela redondeza. Então, nesse dia, eu lembro que quando eu li, isso abriu a minha mente de uma forma que eu falei, eu nunca imaginei. Para mim, até ter lido essa obra, esse meu entendimento muito raso, era de que o espírito protetor, ele te acompanha sempre, tá sempre com você, e não é assim. Eu não tô aqui, meu espírito protetor tá bem aqui, não é assim que funciona, sabe? Então, às vezes, esses espíritos mais próximos não estão próximos, estão afastados, mas naquele bairro, naquela região, existe ali um espírito protetor cuidando daquela área. Foi assim, abriu a minha mente essa ideia. Eu nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade. E o André Luiz traz isso nas suas obras. Então, de repente, merece um estudo aí mais aprofundado. Se alguém tiver lido, interpretado isso e de compartilhar com a gente agradece também. Pois é. Vamos para a próxima? Vamos. Olá, o meu nome é Eudina. Eu gostaria de saber a diferença entre provas e expiações, segundo o Espiritismo. Começa tu. Acho que a gente já até respondeu essa pergunta, mas já tem bastante tempo. E com certeza, se os nossos ouvintes procurarem, a gente também deve ter aí arquivos falando sobre essa diferença. Inclusive, vou fazer aqui uma propaganda.
do nosso programete do Que Diz o Espiritismo, a gente tem um programa que fala sobre a diferença de provas e expiações. Bom, tentando trazer isso de forma assim bem resumida e mastigada, a diferença é que as provas é algo que todo mundo precisa passar, independente do que você tenha feito, né? Então, por exemplo, no mundo que nós estamos, que é um mundo de provas e expiações, todo mundo aqui tem provas a cumprir. E o que diferencia as expiações, né? Então, as provas são os obstáculos ali que se fazem presentes, que são necessários para que a gente cresça, para que a gente evolua. Já as expiações é quando a gente estava em alguma prova e a gente falhou naquela prova, a gente não conseguiu completar ou não aprendemos com ela, cometemos alguns equívocos, e aí então ficou aquele débito, né, como se fosse ali aquela recuperação que a gente precisa fazer no ano seguinte, né, e aí a gente volta numa próxima encarnação e vem com uma expiação, ou seja, além das provas que me cabem naquele momento, eu também tenho coisas a expiar. Ou seja, coisas que ficaram pendentes, das quais eu não consegui resolver no momento oportuno, né, no momento necessário, e aí agora eu estou trazendo elas como uma necessidade que foi ocasionada por quem? Por mim mesma, né? Então eu não consegui concluir aquilo a contento, e aí eu venho com a necessidade de expiar uma determinada situação, porque não me dei bem nela no passado, contraí um débito, né, e agora estou tendo que pagar. Então, é isso que a gente faz a diferenciação entre provas e expiações. Ou seja, a expiação ela é imposta, né, para aquele espírito, vamos dizer, entre aspas, devedor à lei, e a prova, na maioria das vezes, são escolhas. A gente, para poder provar que aprendeu, escolhe passar por aquela dificuldade e a gente conseguindo passar, ok, se não, aí acaba às vezes até virando expiação, porque já que eu escolhi, eu tenho que passar pela atividade. Não, eu não aprendi se eu não conseguir passar, então ela se torna exposta. E uma outra forma, assim, até fácil da gente perceber, quando a gente está em expiação e prova, geralmente quem está em expiação não aceita, se revolta, não entende, e o que está em prova é mais resignado e até consegue passar, ele consegue ter esse entendimento de necessidade de superar esse obstáculo. Mas é muito importante o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é... Ai, Isabela, me esqueci. Pelo amor de Deus, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Item 8, se eu não me engano, que trabalha bem sobre a questão das provas e expiações, que está em causas anteriores das aflições. Tá? Vamos à cola, isso mesmo. Ó. Causas anteriores das aflições, começa no 6, e no 8 ele fala bem legalzinho a questão de prova e expiação. Vamos, então, a um breve intervalo, e já que a gente volta continuando respondendo a pergunta de vocês, vamos ouvir Deixa Acabando a Razão Áurea. Que não há nenhuma dor, deixa eu brincar de ser tela e ser pintor, deixa eu ser pincel e lhe chamo pra ser cor. Venha ver o brilho que eu fiz, vem saber que ainda dá pra ser feliz. Deixa eu pintar de azul nosso papel, deixa eu espalhar um sonho doce feito mel. Deixa eu seguir o exemplo de Emmanuel pra saber que há um mundo novo ali pra entender, e ele deve começar aqui. O mundo
mundo há de ser cada vez mais um lugar para aprender, viver o amor, um lugar de esperança e muito mais, sob o olhar de uma criança sem temor. O mundo há de ser cada vez mais um lugar para aprender, viver o amor, um lugar de esperança e muito mais, sob o olhar de uma criança sem temor. Deixa, 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 deixa a tristeza, deixa o egoísmo, deixa a vaidade, deixa o orgulho, deixa o amor brotar, deixa a sua luz brilhar, deixa a flor se abrir e vem cantar. O mundo há de ser cada vez mais um lugar para aprender, viver o amor, um lugar de esperança e muito mais, sob o olhar de uma criança sem temor. O mundo há de ser cada vez mais um lugar para aprender, viver o amor, um lugar de esperança e muito mais, sob o olhar de uma criança sem temor. Deixa, 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 deixa. E se nos deixamos habitar por essa força que nos deixa voar, deixamos de nos importar com o que não nos deixa brilhar. É preciso deixar nossa luz se espalhar. É preciso deixar nosso sonho sonhar. Estamos de volta após esse breve intervalo, dando continuidade a responder as perguntas que vocês nos enviaram. Bora lá, Bela. Terceira. Vamos. Oi, meu nome é Adriana e eu gostaria de saber se o Espiritismo, de alguma maneira, ele nos ajuda a sair de quadro de ansiedade. Excelente essa pergunta. Estamos em Setembro Amarelo, né, que tem toda essa complicação e a ansiedade faz parte do quadro, né? Quer começar, Bela? Quero sim. Eu achei muito importante essa pergunta, principalmente pela necessidade dela, não só por ainda estarmos no mês de setembro, mas porque eu percebo, ainda mais depois dessa pandemia, né, que essa coisa da ansiedade é uma coisa que, meu Deus, como ela tem se feito presente na vida das pessoas, assim, é um quadro muito comum. E o que é que o Espiritismo pode fazer, né, se ele auxilia nessas situações? Sim, auxilia muito, porque, gente, eu acho que, eu sempre falo assim, olha, se um dia, eu sempre me faço esse questionamento, não sei se a Andréa já se fez, gente, mas ouçam só, eu sempre já me coloquei diversas vezes nessa situação de dizer assim, gente, se um dia eu descobrir que o Espiritismo é uma farsa, que tudo isso foi uma invenção, que é mentira, se eu morro de descubro que não é nada disso, qual seria a minha reação? E eu posso garantir a vocês que ainda assim eu seria muito grata a tudo que eu aprendi com o Espiritismo. Não é pelos ensinamentos doutrinários, mas pela mudança de vida que o Espiritismo causou na minha vida. E eu falo como uma pessoa que já foi muito ansiosa, muito mesmo. E, gente, o Espiritismo traz pra gente uma resiliência, um entendimento, sabe? Não é um comodismo, não é um conformismo, não. Mas ele faz com que a gente entenda duas coisas que eu acho que são pilares básicos para a gente ter uma vida feliz, que é, tudo que eu estou passando é porque eu preciso ou porque eu necessito passar por isso. Então, se ambas as coisas são necessárias, se ambas as coisas se fazem presente na minha vida, eu só posso fazer o quê? Agradecer. Isabela, tu tá brincando. Mesmo diante de um problema, tu vai agradecer? Sim, mesmo diante de um problema. Porque eu sei que aquilo ali está acontecendo para o meu melhor. Claro que na hora do sufoco, na hora da crise, na hora, sabe,
é muito complicado você conseguir, sabe, eu vou transcender isso e aceitar dessa forma, mas acreditem, o Espiritismo te traz isso, porque isso aconteceu na minha vida, eu não estou falando sobre o que eu vi com as outras pessoas, né, eu estou falando sobre o que eu vivi real, né, o que aconteceu, uma transformação pessoal. Então, diante desse entendimento de que as coisas se fazem necessárias, de que tudo acontece por uma razão, isso me traz uma paz. Consequentemente, essa ansiedade que costuma tomar conta da grande maioria de nós, ela tende a se acalmar. Então, Isabela, o Espiritismo, tu diria que tem até um tratamento para isso? Acho que sim. Acho que quando a gente estuda a doutrina, quando a gente se envolve, quando a gente se compromete, acredita naquilo, a gente muda tanto que esses quadros de ansiedade tendem a se afastar com muita facilidade, eu acho. Além do que a Bela falou, eu gostaria de falar assim, que a doutrina ela nos fala da fé raciocinada, que é o que? A gente entender tudo que acontece conosco. Então, estudando o capítulo 5 do Evangelho, que é o Bem-aventurados os aflitos, a gente entender as causas anteriores e as causas atuais das aflições, a justiça divina, que na sua balança ele pesa todos os nossos créditos e débitos e tudo aquilo que nos sucede, é o melhor que poderia nos acontecer naquele momento. Então, já, se não bastasse o entendimento, para já a gente se tornar resignado, resiliente, ainda tem o convite da doutrina da nossa reforma interior, que é a gente buscar realmente nos visitar internamente e perceber as nossas dificuldades e as nossas possibilidades. Não menos ainda que a doutrina nos ensina que nós somos os completamente responsáveis pelo nosso caminhar. Então, se sou eu a responsável e tudo aquilo que me sucede, eu tenho que refletir o que aquilo está me dizendo. Por exemplo, a ansiedade. Por que eu estou ansioso? É o convite de perceber esse momento e realmente resolver. E não deixar para depois, empurrar para debaixo do tapete ou dizer que o tempo vai passar. Não. Toda e qualquer situação que se apresenta na nossa caminhada é um convite à reflexão para a gente ver o que aquilo está querendo nos ensinar, o que aquilo está querendo nos chamar a atenção e como resolver ou então seguir. E uma ferramenta importantíssima para a ansiedade, porque isso tudo que a gente está falando é a longo prazo, é aprendizado, é dia a dia e algo imediato. A prece, a eficácia da prece, o poder que ela tem de nos ligar às esferas do alto e nos acalmar, que aí a gente faz uma prece, medita e acalma essa mente agitada, aquele macaco que está pulando para lá e para cá, que está causando toda essa ansiedade. A prece tem esse poder de imediatamente nos acalmar. E aí a gente conseguir serenar o nosso pensamento e refletir e eu vou falhar, não vai dar certo, mas a insistência a gente vai conseguir superar. E outra coisa fundamental que eu acho muito importante a gente falar, Isabela, buscar ajuda, porque muitas das vezes a gente não dá conta sozinho. Precisamos sim buscar ajuda dos profissionais que trabalham com a temática para a gente conseguir sair desse quadro. Sim, sem dúvida. Eu nem falei isso porque ela falou uma coisa específica, né, do espiritismo, mas é um cuidado, gente, que nós sempre temos, por exemplo, num atendimento fraterno na casa espírita e tudo mais, a gente sempre tem esse cuidado de perguntar, você já buscou um tratamento médico? Porque muitas das vezes, mesmo quadros como esse de ansiedade, que às vezes as pessoas pensam que é bobagem, não é algo que realmente é uma doença, ela está limitante. Exato. E aí o que acontece? É preciso buscar uma ajuda, um tratamento, uma ajuda terapêutica, uma ajuda psicológica, né? Qualquer coisa que possa te ajudar.
E o que a gente está colocando, conforme a pergunta da ouvinte, é que sim, que a doutrina também é um poderoso auxílio, né? Porque ela traz tudo isso, ela tem todas essas ferramentas, como a Andréa colocou, né? Você tem o auxílio da prece, você tem o entendimento, quando você lê, entende o evangelho, interpreta aquilo, você consegue viver. Mas e por que eu falo também que isso é algo tão, né, eficaz? É que, geralmente, vamos parar para pensar, o ansioso, ele é ansioso porque ele está preso em algum tempo que não é o tempo presente. Então, em geral, ele está ansioso por algo que ainda está por vir, que ele não sabe o que é, e como a gente costuma dizer, o futuro a Deus pertence, né? Porque nós não sabemos, né? Espírita não conversa com outras, mas a gente não sabe o futuro, sabe? Essa coisa da premonição e tal, por mais que ela possa até acontecer eventualmente, mas ela não é algo que está aqui para isso, para que eu sempre saiba o que vai acontecer amanhã, não. Ou então o ansioso também está sofrendo por coisas que já passaram, né? Então eu fico angustiado, eu entro numa crise, eu tenho crise de pânico e tal, por conta de coisas que já aconteceram. Então, quando eu me coloco diante dessa situação e eu consigo entender que eu preciso viver o momento presente, que as coisas que estão acontecendo estão aqui agora e que é isso que eu preciso fazer, isso traz sabe assim, tira aquele peso dos ombros. O Espiritismo ajuda muito a gente a entender isso, que não existem culpados, sabe? Dentro do Espiritismo, é como a frase de Paulo, que já foi dita há 2000 anos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a doutrina espírita, ela te traz um arcabouço de conhecimento, mas o que você vai fazer com esse conhecimento é um problema seu, é uma decisão sua. Ninguém vai te impor nada goela abaixo. Na verdade, outra coisa transformadora no Espiritismo é que o espírita nem quer que você se torne espírita. Ele quer que você seja um homem de bem, que você seja uma boa pessoa. Se isso vai fazer você se tornar espírita, é indiferente. Então, por isso é que a gente fala, né? Assim, eu falo com uma convicção muito grande de que sim, auxilia, mas nada descarta realmente a busca de uma ajuda terapêutica profissional. É aquela história, né, Bela? Se a gente for fazer uma sessão psicológica, alguma coisa, é 1 hora, geralmente é 1 hora, uma vez por semana, né? E as outras horas a doutrina está aí à sua disposição para lhe ajudar. Podemos ir para a próxima, Bela? Oi, meu nome é Carla e eu queria saber por que o Espiritismo é considerado uma doutrina. E aí? A primeira coisa, assim, é muito importante, né? Assim, essa pergunta é bem legal, porque muita gente não entende bem, né? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, mais relevante é a gente conseguir entender, né? O que é doutrina. E se a gente for buscar, né, o significado da palavra doutrina lá no dicionário, a gente vai entender que doutrina é um conjunto, né, coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas ou ensinadas. Ou outro conceito que se tem para doutrina é um conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso. Então, quando a gente lê o significado da palavra, a gente compreende total por que a gente chama de doutrina espírita. Porque, lembra só, gente, a gente já falou isso aqui também. A doutrina espírita, ela tem um pilar, né, baseado em 3 correntes. A doutrina espírita é filosofia, a doutrina espírita é ciência e a doutrina espírita é religião. Então, olha só, são 3 pilares que tem muito conteúdo ali para você estudar, muitos conceitos básicos que vão te ensinar alguma coisa. Por isso, a ideia de uma doutrina. Outra coisa que eu acho que faz total sentido é que, pelo menos do pouco que eu conheço de muitas religiões, eu acho que nenhuma estuda tanto como a doutrina espírita, nenhuma tem tantos programas de estudo como a doutrina espírita. Eu digo como alguém que já veio de um outro segmento religioso, e eu tive, quando criança, alguns estudos muito superficiais, daqueles dominicais, mas se tu me perguntar, eu tenho pouquíssimo, sabe, aprofundamento daquilo, era mais assim, entender o que está ali na Bíblia, assim, sabe, no sentido de o que está colocado, o que a Bíblia contém, mas não tinha uma discussão, um debate, como eu vejo dentro do centro espírita, né? E desde que eu entrei na doutrina espírita, eu nunca mais parei de estudar. Gente, são só 5 obras básicas.
né? E obras complementares que, meu Deus, eu perdi as contas de quantas existem aí, obras sérias. Mas tem coisa para você estudar que você morre sem ter conseguido entender tudo, porque são coisas profundas, são coisas que te fazem pensar mesmo, não é aquela coisa de ler, decorar, não. Sabe, assim, o Livro dos Espíritos, ele é composto de 918 questões, mas, meu amigo, duvido alguém que saiba de cor e salteado dessas 912 e outra. 18. E outra, cada vez que você lê, é uma sacada, é um insight, é uma coisa, eu disse, gente, eu já li esse livro, mas peraí, deixa eu ler de novo, porque agora eu já tenho, sabe, é um cabedal de conhecimento diferente a cada leitura. Então, por isso, a doutrina espírita é tida como uma doutrina. E, às vezes, essa nomenclatura faz muito mais sentido do que uma religião, né? Porque apesar de religião, no sentido original, no significado de nos religar a Deus, mas a gente sabe que, em geral, a gente associa religião a ritos, a dogmas, e a doutrina espírita não tem isso, né? Apesar de alguns centros fazerem as coisas meio como um ritual, mas se deixar de fazer, não tem diferença nenhuma. Então, aquilo não é algo relevante, sabe? O centro espírita não vai deixar de fazer uma palestra porque não fez a prece inicial, porque não fez a leitura. São, infelizmente, situações que a gente faz repetidamente que, às vezes, levam a pessoa a entender que aquilo é um ritual necessário, mas não é. Pode acontecer de N formas diferentes, sabe, de trás para frente, fazer o passe antes, depois não vai interferir em absolutamente nada. Por isso é que a doutrina realmente tem mais o caráter doutrinário do que até mesmo religioso. Nada a complementar. É porque, gente, eu falo que só, e André chegar, fica, não tem o que dizer mais, que eu já falei. Aí você já foi muito feliz, é só redundância, porque a doutrina espírita ela atende essa definição que está no horário que você nos trouxe, então não tem, é só repetir o que você falou, então tá. Pois, André, então, okay. Vamos aproveitar aqui esse momento para fofocar aqui sobre essa coisa dos centros espíritas. Eu acho que essa é uma conversa necessária e que, de repente, a gente poderia até fazer um outro programa aí, falando sobre esses rituais, né, que a doutrina espírita, às vezes, implementa. Porque o homem, gente, nós parece que precisamos dessas muletas, né, dessas muletas que... olha, para eu começar, para me concentrar, eu preciso disso, eu preciso que apague a luz, mas não precisa, a gente faz isso por uma mera porque nós ainda estamos em aprendizado. Se nós ainda estamos em aprendizado, a gente precisa criar uma disciplina, uma ordem de alguma coisa para a gente conseguir fazer. Se a gente não criar essa ordem, vai acabar esquecendo, não fazendo, e tem tudo um porquê. Né? Por exemplo, a prece inicial para nos ligar a harmonizar o ambiente, a gente realmente apaziguar a leitura inicial. Tem centros que não fazem uma leitura inicial, já entra logo, né, dando boa noite e alguns informes e prece e palestra. Outros já adotam para justamente todo mundo, que as pessoas chegam, se cumprimentam, aquele burburinho para poder acalmar a mente, acerenar, já começar a se harmonizar com o ambiente para receber a palestra. Né? Então são coisas que nós adotamos com o melhor proceder, mas isso é doutrina espírita? Não, é nós que necessitamos. Exato, era isso que eu queria que a gente deixasse claro. Conseguimos? Sim. Então vamos a mais um breve intervalo para a gente já continuar respondendo as perguntas que vocês nos enviaram. Vamos ouvir Ontem com Pro do Bem. A dor de ontem já não existe mais, pois ficou pra trás, como os males que vêm por bem. Mas não foi fácil assim desfazer, desatar e me despir do mal que já viveu em mim. A dor de ontem me ensinou a aceitar as
imperfeições, pois se há neles também há em mim. A dor de ontem hoje me faz bem. Eu cresci também com a luz que hoje vive em mim. O tempo é o Senhor dos mistérios, para qualquer dor saibamos usá-lo a nosso favor. Que a vida também nos ensina a sobreviver à dor com amor. Tudo vai passar, nada foi em vão. Tudo vai passar com os pés no chão. O tempo é o Senhor dos mistérios, para qualquer dor saibamos usá-lo a nosso favor. Que a vida também nos ensina a sobreviver à dor com amor. Tudo vai passar, nada foi em vão. Tudo vai passar com os pés no chão. Tudo vai passar, nada foi em vão. Tudo vai passar com os pés no chão. A vida é só um grão de areia num mar de imensidão. Estamos de volta após esse breve intervalo e vamos continuar respondendo as perguntas que vocês nos enviaram. Eu, Isabela Martins. Próxima, Isabela. Vamos lá. Boa tarde, galera do Divulgar. Eu sou o Joel, do Toru. Minha pergunta é: o que o Espiritismo diz sobre reprodução assistida, barriga de aluguel, doação de óvulos, de esperma? Essa questão. Legal essa pergunta, muito legal, novidade. Vou deixar para a Andréia, porque quando é coisa difícil eu já deixo para a Andréia. Então, olha, a ciência, tudo que está à nossa disposição é para o nosso progresso. Se Deus permitiu que chegou aqui, é para nos auxiliar em nossa caminhada. Se há um desvio, se há um problema, é porque o mal ainda está em nós, né, nos nossos equipes, a gente ainda está em aprendizado, né? Vamos dizer, o avião foi criado, mas também foi utilizado em guerra. O problema do avião, não, foi o uso que deu ao avião. Então, com relação a essa questão de reprodução assistida, as pessoas que estão com dificuldade, têm um anseio de ser pai, de ser mãe, por que não utilizar a ciência em seu auxílio? Agora a gente entra na questão do problema, que não é da ciência em si, mas entrar no campo da ética e da moralidade. Será correto a gente escolher o sexo, escolher a cor do olho, escolher o cabelo, escolher a altura, escolher isso, escolher aquilo outro, se vem com tal doença, se não vem com tal doença? Será se isso é legal, se isso está ok? A gente pode até achar que sim,
Mas já vimos a questão do planejamento reencarnatório. O espírito tem que vir, tem as suas necessidades. Nós somos co-criadores, auxiliamos a Deus nessa tarefa de trazer os espíritos a encarnar, porque é a necessidade de todos nós. Mas aí, nesse âmbito, será se a gente tem esse direito? Eu acho que é esse que é o convite à reflexão. Usar ao que está à disposição, perfeito. Se eu quero ter, se eu posso, se eu tenho como fazer isso, por que não? Vamos usar, tá aí. Se Deus permitiu, é porque é para ser utilizado. Mas, como a Isabela bem falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exato. Na verdade, é porque essa pergunta, né, é bem ampla, assim, foram muitas as questões colocadas, mas é como a Andréia já colocou, se a ciência desenvolveu, se existe essa possibilidade, então é um recurso para a gente utilizar, gente, mas tudo tem uma consequência, né, então, a depender daquilo que a gente escolher, a gente coleta algo, uma coisa ou outra. Tem um livro que eu fui até pegar aqui agora enquanto a gente falava, que é um livro que aprofunda muito essas questões, que vai até além dessa pergunta, né? Então eu fui buscar aqui no sumário, é um livro chamado Dias Gloriosos, do Divaldo com a Joana de Ângeles, e pela própria capa, ó, vocês já percebem, é um livro que fala muito sobre ciência, sobre coisas que a ciência foi desenvolvendo ao longo do tempo, e a Joana vai trazendo ali todo um conceitual espírita sobre o entendimento daquelas questões, né? Então ele vai falar sobre enfermidades, engenharia genética, clonagem humana, sabe? Então, assuntos assim bem relevantes e que a gente não encontra em qualquer obra e que, obviamente, a época da criação da doutrina, né, da codificação, nas obras básicas, esses temas não foram colocados porque eram coisas que nem se imaginava a possibilidade, né, naquela época. Então, ele vai falar de transplante de órgão, criogenia e uma série de outras coisas de cunho científico que ela vai abordar nessa obra. E, em resumo, né, eu já li essa obra, já dei algumas palestras com algumas temáticas dessa, e, em resumo, o que a Joana vai colocar nessa obra é isso, que a ciência está aí para nos servir. Algumas dessas coisas têm certas consequências? Tem, mas tudo também depende de uma conversa aqui que eu vou lembrar que eu já tive com a Andréia, se eu não me engano foi no programa do mês passado ou retrasado, que a gente falava sobre tatuagem, e aí a gente levantava aquela coisa, qual é a intenção, né? Qual é a sua intenção, por exemplo, a ter um filho através de uma reprodução assistida? É porque de fato você não pode? Ou é porque é mais conveniente? Ou é não, porque eu quero escolher tanto as coisas que ninguém serve para mim, ninguém é bom o suficiente. Quer dizer, todas essas coisas que estão ali colocadas implicitamente, elas vão ter um peso diferente para aquelas situações. E algumas não vão ter consequência nenhuma. De fato, de repente, às vezes esse era o único meio e era o meio necessário para que você chegasse até aquela concepção e para que aquele bebê, para aquele espírito viesse até você, né? Porque as formas, gente, de a gente receber alguém como filho são as mais diversas. Elas vão de uma adoção, sabe, desde uma coisa que você escolheu, uma coisa que aconteceu naturalmente. Às vezes, por exemplo, tem casos em que os pais morreram cedo e algum irmão mais velho assumiu um irmão como filho. Então, as situações são muito diversas, né? E tudo vai depender das intenções por trás daquilo, qual era o meu objetivo com aquela situação, por que eu decidi fazer isso. São coisas que pesam muito também nas decisões. Mas, assim, negativamente, o espiritismo não tem nada contra, né? Nenhuma dessas situações. Mas, como a gente já falou, é caso a caso. Me veio uma pergunta aqui, Isabela, vou lançar para vocês. Se vocês quiserem que a gente responda, vocês coloquem aqui comentem aqui no vídeo que a gente traz. Será se, por exemplo, numa reprodução in vitro, é produzido vários embriões, será se tem espíritos ligados em todos? Será, galera? Vocês não vamos saber? Responder. A gente responde no próximo, se vocês quiserem. Comentem aí. Eu acho que é uma discussão bem, bem importante, sim. Né? Ou seja, acaba justamente naquilo que eu falei, o uso. Aí a ciência, a questão é justamente a intenção, o uso que a gente vai dar, o que é que realmente é a verdadeira intenção em utilizar isso daí. É fim nobre? Beleza, se não for,
pode até nem dar, né? Que às vezes a pessoa insiste e não consegue, porque não tinha que ser, é por outras vias, e aí é só abrir o coração. Vamos à próxima? Vamos. Olá, galera de Vida, tudo bom? Tem uma frase no Espiritismo que é muito usada: fora da caridade não há salvação. Eu gostaria que você esclarecesse o que seria a salvação. Ah, excelente. Começa aí, Isabela. Essa é muito boa. Inclusive, eu posso dizer um resumo para essa frase, fazendo a substituição da palavra salvação, que eu acho que responde muito bem esse questionamento, que seria a gente dizer essa mesma frase assim: fora da caridade não há evolução. Eu acho que ela substitui bem essa ideia de salvação. Por quê? Primeiramente, qual o conceito, né, que as pessoas comumente têm da ideia de salvação? Para outras doutrinas, a ideia de salvação é que Deus vem e Jesus vem, acorde você para que você vá morar no paraíso, né? Ou então a salvação é você desencarnar e ir para o céu e ter um paraíso lá te aguardando. E aí depende para cada doutrina. Bom, para o Espiritismo, nós não temos nenhuma dessas concepções, né? Então, essa ideia de salvação como ir para um local prometido, ela não existe. A gente sabe que nós desencarnamos e a gente vai para um local até aguardar um próximo momento de reencarne novamente, né? Vamos ali nos refazer, nos preparar, porque as encarnações, elas fazem parte do nosso processo evolutivo. E a caridade, né? Trazendo isso para essa frase que foi colocada: fora da caridade não há salvação. Primeiro que algumas pessoas também, alguns autores, trocam a ideia da palavra caridade por amor, né? Então, fora do amor, né? Ou seja, o que a doutrina ensina, a doutrina espírita ensina para a gente é que é preciso amar ao próximo, né? Que inclusive foi o que Jesus disse. Eu posso resumir todos os mandamentos em um: amar ao próximo como amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, o que eu preciso praticar no meu dia a dia é o amor ao próximo. Então, a caridade é esse amor em ação, né? A gente costuma dizer. Então, praticar a caridade, ter amor com o próximo, ter boas atitudes, é o que nos movimenta, é o que nos faz aprender, evoluir, crescer. E para o espírita, essa é a salvação. A salvação é estar sempre evoluindo, crescendo, até que nós cheguemos a um estágio final lá de espíritos crísticos, sabe? Espíritos puros. Esse é o nosso objetivo. Então, a salvação seria mais uma ideia mesmo de evolução. Eu gosto muito da substituição dessa palavra, porque acaba que a palavra salvação confunde muito, né, as pessoas com essa ideia outra que outras doutrinas têm. E a doutrina espírita não tem essa mesma ideia. Então, assim, praticar boas ações vão te levar ao quê? A uma evolução, né? Não uma salvação. Eu entendo assim, não sei. O que tu acha, André? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, fora da caridade não há salvação. E que é o resumo desse ensinamento de Jesus, que amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente não tem como amar a Deus senão amar ao próximo, que é o exercício, por isso, como a Bela substitui também fala do amor, e amar a si, porque se eu não tiver amor para comigo, se eu não tiver respeito para comigo, eu não vou poder, a gente só dá o que tem. Se eu não consigo me amar, como é que eu vou conseguir dar amor e acolher o próximo? E aí, por consequência, a Deus, porque a gente manifesta nessa convivência em sociedade. Então, como bem a Bela falou, não existe para a doutrina espírita esses locais físicos circunscritos de céu e inferno. São, na verdade, estados da alma. A culpa é um estado de inferno, assim como a consciência tranquila é um estado de céu. E nós que estamos nessa labuta de evolução, a salvação é justamente isso, esse galgar de virtudes até se tornar um espírito crístico e poder conhecer, entender, saber de Deus, de todos os seus desígnios. Então, essa que seria a ideia de salvação. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que a recomendação é seguir o Cristo. Perfeito. E assim... Queria só deixar uma dica de uma outra obra, Andréa, que tem esse título, Fora da Caridade não há salvação. Eu só não me levantei aqui para pegar, para não derrubar tudo por aqui, mas é uma obra do Alírio,
que é um autor, né, que é espírita, é um médico espírita. Eu gosto muito dessa obra, eu lembro como se fosse hoje. No dia que eu terminei de ler esse livro, eu tive uma crise de choro, assim, de meia hora. Não sei explicar até hoje o que foi que aconteceu comigo. Mas foi um livro que mexeu muito, sabe? Me tocou demais, porque o Alírio, ele tem um poder com as palavras muito grandes. As obras dele não são psicografadas, tá? Mas nem por isso não são obras espíritas sérias, porque ele inclusive faz interpretações muito interessantes sobre passagens, parábolas, né, e o que aquilo ali poderia, né, o que Jesus gostaria de dizer para a gente, trazendo isso para hoje. Eu gosto muito dessas interpretações, e nessa obra ele vai falar muito sobre isso. É uma obra muito necessária, principalmente para o trabalhador espírita, né, então os trabalhadores espíritas que estejam ouvindo a gente agora, que vocês possam dar oportunidade, né, para ler essa obra em algum momento, porque ela vai falar muito, vai diferenciar inclusive os trabalhos assistenciais, que a gente confunde muito com essa ideia de caridade, né, assistencialismo, e aí ele vai te diferenciar, vai trazer algumas passagens evangélicas muito bonitas que mostram o que verdadeiramente é a caridade. É muito, muito bonita mesmo essa obra, vale a pena a leitura, é grossa, mas é um livro muito, muito bonito. Tá certo. Com isso, a gente vai mais um breve intervalo, e já que a gente volta, vamos ouvir Médiuns com Tia Vanessa.
Voltamos após esse breve intervalo e, Bela, conseguimos encerrar as perguntas que recebemos nesse mês. Reforçamos o convite para você participar, comentar sobre o programa de hoje, que a gente responde aquilo que a gente levantou aqui, dando dica de perguntas para que vocês possam fazer. E você que está nos ouvindo, depois pode assistir esse programa na nossa página do YouTube, como todos os outros que estão organizadinhos em playlist. Só buscar divulgar a doutrina espírita, que está tudo lá organizadinho para você maratonar. Bela, suas considerações finais e aproveita, convida todos a assistir o seu programa. Bom, gente, então a gente agradece, né, vocês por estarem sempre ligados aqui com a gente no programa que é o Espiritismo, e eu gosto tanto desse nome que nós criamos um outro nome para também trazer perguntas polêmicas, né, hoje a gente recebeu muitas perguntas polêmicas, e sem dúvida são temas aí que eu vou aproveitar aí para o nosso outro programa, que é um programete mais rápido, mais sucinto, que dura ali em média de 5 minutos, mais ou menos, é a média desse nosso programa, que é o que diz o Espiritismo, né, sobre certas temáticas. Então, aí a gente já tem algumas temáticas bem legais que já foram abordadas, como bebida alcoólica, né, sobre divórcio, sofrimento. Então, assim, depois dá uma conferida aí, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no nosso Instagram, que por serem programas curtos, eles ficam disponibilizados em todas as nossas plataformas. O programa é lançado todas as quartas-feiras, às 20 horas, nessas nossas plataformas, YouTube, Instagram, e, obviamente, no site da rádio, que é o www.divulgar.net. Obrigada, minha parceira de sempre. Até a próxima. Até a próxima. E a vocês, querido ouvinte, obrigada pela companhia de sempre. Continue ouvindo a Web Rádio Divulgar, que você já sabe, 24 horas por dia no ar, todos os dias da semana, tanto na Web Rádio, como no nosso aplicativo que você baixa gratuitamente e tem a nossa programação na palma da mão. Até o próximo sábado. Paz e alegria a todos. Tchau. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho